Aula 6, MMC, MDC, parte A. É o professor Rezende que está falando para vocês, do canal Cap Educa. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar de múltiplos, né? Primeiro, eu peguei aqui o número 4 e o número 5. Vamos ver quais são os múltiplos de 4. Então é só pegar a tabuadinha de 4. 4 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, e vai daí para frente. Então, múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20. Se o 20 é o dobro dele também, ó, 40, depois 60, 80. Todos serão múltiplos de 4. É só pegar 4 vezes 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Múltiplos de 5 é a mesma coisa. 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Então, repara que o 20 é múltiplo. Se o 20 é múltiplo de 5, então, com certeza, e vai de 5 em 5, o 40 vai aparecer aqui também. Tá? E indo de 5 em 5, vai ter o 45, 50, 55, 60, por aí vai. Bom, quais seriam os múltiplos comuns entre 4 e 5? Aqui, de cara, eu já vejo que o 20 pertence ao 4 e pertence ao conjunto de múltiplos de 5. O 40 também pertence aos dois. Ó, o 4 não, o 8 não, o 12 não, são só de 4, não são de 5. A mesma coisa, o 5, o 10, o 15, são só múltiplos de 5, não são de 4. Então, quais são os comuns, né, entre 4 e 5? Com certeza eu tenho 20, 40, 60, 80 e muitos outros por aí à frente. Mas o menor de todos eles, o menor múltiplo comum aos dois, é o 20. Nitidamente nós percebemos que é o 20. Então, 20 é o menor múltiplo comum. Mas eu não vou precisar ficar fazendo todos os múltiplos de um número e de outro para achar os múltiplos comuns e ver qual é o menor. Porque isso aí chama-se MMC, mínimo múltiplo comum. Então, o MMC entre 4 e 5 é o 20. E nós temos regras para isso. Vamos ver aqui uma outra situação. Imagine você calcular o mínimo múltiplo comum entre 32 e 40. Se eu fosse fazer todos os múltiplos de 32, 32 vezes 1, vezes 2, 3, 4, 5, todos de 40, 40 vezes 1, 2, 3, 4, 5, e procurar o menor deles, ia dar um trabalho imenso. Então vamos à nossa primeira regrinha prática. Primeira coisa que nós vamos fazer é decompor esses dois números. Vamos decompor o 32 e o 40, que nós vimos na aula de número 4, se eu não me engano. A número 5 foi produtos notáveis. Então, 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Por que eu saí dividindo sempre por 2? Porque sempre apareciam números pares. Foi assim que nós aprendemos na aulinha de número 4. Pegamos o 40, que é par também, dividido por 2 dá 20, que é par, dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. E aí não é por 3, 5 é divisível por 5, que dá 1. Então, quem é o 32? 32 é 2 elevado à quinta. Quem é o 40? É 2 elevado à terceira vezes 5. Então, eu tenho agora o 32 decomposto em fatores primos e 40 também. A regrinha é, a gente vai pegar todos os fatores comuns e não comuns, elevados ao maior expoente. Quais são os fatores que representam o meu número 32? Somente o fator 2. E o que representa o número 40? O fator 2 e o fator 5. Então, eu vou pegar todos os fatores. Eu tenho aqui o 2 e aqui eu tenho o 2 e o 5. Então, eu vou pegar o fator 2 e o fator 5. Só que o fator 2 aqui está elevado a 5 e aqui está elevado a 3. E eu tenho que pegar o maior expoente. Então, o 2 vai ser elevado a 5. E o 5, como só aparece aqui, elevado a 1, da forma que ele aparece. 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 1, 2 elevado a 5 é 32, vezes 5, 160.
Então imagine, até eu chegar ao 160, no 32, no 40, e descobrir que ele era o menor dos múltiplos desses dois números. Então basta aplicarmos a regrinha, que é fatorar os dois números e pegar os fatores comuns e não comuns, elevados ao maior expoente. Vamos ver um outro exemplo agora, exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho o 8, o 35 e o 12. Então, fatorando o 8, 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, 8 é igual a 2 elevado ao cubo. 35, já sei que é divisível por 5. Não é por 2 porque não é par. Não é por 3, porque ó, 3 mais 5, 8. Não é múltiplo de 3. Então, é por 5 porque termina em 5. Dividido por 5 vai dar 7. E 7 também é primo, dividido por 7 vai dar 1. Então, o que é o 35? 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. E o 12? Divisível por 2, porque é par, dá 6. Dividido por 2, porque é par, dá 3, que é divisível por 3, que dá 1. Então, 12 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então, regrinha do MMC. Quais são os fatores? Aparece aqui o fator 2, fator 5, 7, o 2 de novo e o 3. Então, repare que eu tenho 4 fatores. O 2, o 5, o 7 e o 3. Botando em ordem. 2, 3, 5, 7. Vamos ver o expoente do fator 2. Ele aparece aqui elevado a 3. Aqui não tem fator 2 e aqui elevado a 2. Então, vou pegar o maior expoente. 2 elevado a 3. O 3 só aparece elevado a 1. Então, está aqui. E o 5 e o 7 também só aparece elevado a 1. Fazendo essa continha, 8 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 840. Bom, temos diversas regrinhas práticas. Eu vou ensinar mais uma. Eu prefiro particularmente essa no momento. A regrinha prática número 2, onde nós vamos fatorar todos os números ao mesmo tempo. Veja só. O mesmo MMC, 8, 35 e 12. 8, 35 e 12. Repare, vou dividir por 2 porque eu percebo que eu tenho entre os três algum número que é divisível por 2. Então, 8 por 2 dá 4. 35 não dá, eu repito. 12 dividido por 2 dá 6. Bom, ainda tem um número divisível por 2? Tem. Então, dá por 2 de novo. 4 divisível por 2 dá 2. 35 não dá, eu repito. 6 divisível por 2 dá 3. Ainda tem número divisível por 2? Tem. Está aqui, ó. Então, dá por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 35 não dá, eu repito. E o 3 também agora não dá, eu repito. Meu próximo número primo é o 3. Então, tem um número divisível por 3? Tem. 1 eu repito, 35 eu repito, porque não é divisível por 3. E o 3, que é divisível por 3, dá 1. Agora me sobrou o 35, que eu já sei que é divisível por 5. Então, o 1 eu repito, 35 dividido por 5 dá 7, e o 1 eu repito. E agora eu tenho que o único número que está aqui é divisível por 7. Então, 1 eu repito, 7 dividido por 7 dá 1, e 1 eu repito. Bom, cheguei a 1, 1, 1. Esse é o objetivo. Eu vou dividindo todos os meus números, né? Eu vou fatorando ao mesmo tempo. Enquanto eu tiver número divisível por 2, eu uso. Depois passo por 3, depois por 5, por 7 e assim sucessivamente. E eu descobri que os fatores aqui comuns seriam, e não comuns seriam esses. Então, por isso, o MMC já apareceu direto aqui para mim, ó. 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Então, essa fatoração já me dá direto o MMC, que dá 840. Então, o próximo passo agora é trabalharmos MDC, que vai ser na aula de número 6, parte B. Até lá.